Leitura Bíblica Anual 2022, dia 148, 23 de junho, quinta-feira. Josué, capítulo 14. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E, agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E, agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois, naquele dia, você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Quiriate-Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué, capítulo 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. Sai para o sul até a subida de Acrabim, passa por Zim, sobe do sul a Cades-Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As cidades deste limite vão até o mar. Este será o limite de vocês do lado sul. O lado para o leste será o Mar Salgado, até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas em Semes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste ponto, sobe pelo vale de Ben-Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E este limite sobe até o alto do monte, que está diante do vale de Inom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Este limite vai ainda até Baalá, isto é, Quiriate-Jearim. Então o limite dá volta desde Baalá para o oeste até o monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim do lado norte, isto é, Quesalon, e, descendo a Bet-Semes, passa por Timna. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom, para o norte, e, indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jabneel, para terminar no mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali, Calebe expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak.
Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat-Sefer. Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azoradata, Keriote Esrom, que é Azor, Amã, Semã, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Beziotiá, Baalá, Ezem, Eutolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com as suas aldeias. Na Cefelá, as cidades eram Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias: Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Lax, Boscate, Eglon, Cabom, Lamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias: Libna, Éter, Azã, Ifta, Asná, Nezib, Keila, Aquizib e Maressa. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias: Ecrom com as suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod com as suas aldeias. Asdod, as suas vilas e aldeias. Gaza, as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o Mar Grande com as suas imediações. Na região montanhosa, as cidades eram Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com as suas aldeias: Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias: Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. Ao todo, 10 cidades com as suas aldeias: Alu, Bet-Zur, Gedor, Marate, Bet-Anote e Eutecom. Ao todo, 6 cidades com as suas aldeias: Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá. Ao todo, 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibzã, Cidade do Sal e Engedi. Ao todo, 6 cidades com as suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué, capítulo 16. O território que, por sorteio, caiu aos filhos de José ia desde o Jordão, na altura de Jericó e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel ia até Luz, passava ao limite dos Arquitas até Atarote, e descia na direção do oeste para a divisa de Jeflete, até a região de Bet-Oron de Baixo, e até Gezer, terminando no mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era, no leste, Atarote Adar até Bet-Oron de cima, e vai o limite para o mar com Micmetate, ao norte, de onde volta para o leste até Taanat-Siló, e passa por ela a leste de Janoa, desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua, o limite vai para o oeste ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, mas as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. Assim, eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Josué, capítulo 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, que era o primogênito de José.
Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberão a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de José, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio de nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai. Couberam a Manassés 10 partes, além da terra de Gileade e Bazã, que está do outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está a leste de Siquém, e este limite vai, na direção do sul, até os moradores de En-Tapua. A terra de Tapua pertencia a Manassés, mas Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é o seu limite. Pelo norte tocam em Asser e, pelo leste, em Issacar. Porque nos territórios de Issacar e Asser, Manassés tinha Bet-Sean e as suas vilas, Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Dor e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Meguido e as suas vilas, a região das 3 colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: Se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la e até as suas extremidades será toda de vocês. Porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Josué, capítulo 18. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: Até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, para que eu os envie, eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito segundo a herança das tribos e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território, ao sul, e a casa de José ficará no seu território, ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui diante do Senhor, nosso Deus, eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: Vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, diante do Senhor. E ali Josué repartiu a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven.
E dali o limite passava a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Atarote Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte que está diante de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado do sul começava na extremidade leste de Kiriat Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. O limite descia até a extremidade do monte que está diante do vale de Ben-Hinom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Hinom do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava em En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava em En-Semes, de onde passava para Gelilote, que está diante da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, diante da planície, e descia a planície. Depois, o limite passava até o lado de Bet-Ogla para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites ao redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofne e Gaba. Ao todo, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.